A paz do Senhor, mais uma vez aqui, irmão Osiel Dias, nos nossos estudos bíblicos aqui em meu canal Osiel Biblista. Mais uma vez aqui, fazendo sequência desse vídeo. Não está escrito na Bíblia, porém, muitos dizem que está. Agora, na parte 2, trazendo para você um pouco mais de conhecimento sobre este livro sagrado, sobre algumas passagens, ou versículos, ou frases, que você às vezes pode ter crescido ouvindo falar, que está na Bíblia, e não está, ou não é bem assim, como você costuma ouvir, amém? Me apresentando aqui mais um pouco, eu moro aqui na cidade de Belém do Piauí, nesse grande estado aqui no Nordeste, o nosso Piauí. Eu sou membro da Assembleia de Deus de Missões e sempre gostei de estudar a Bíblia, sempre tive essa afinição e tendo agora essa oportunidade de repassar para você um pouco dos meus estudos para acrescentar um pouco mais de seus conhecimentos. Amém? Mais uma porção de estudos sobre não está bem escrito, mas a gente pensa que está. Nesse vídeo aqui, parte 2, e agora eu quero começar trazendo uma observação para você sobre o livro de Esther, lá no livro da rainha Esther, ali próximo a Jó, depois vem o livro de Salmos, né? Quase ali no meio da Bíblia. Eu quero trazer uma observação. Pegue sua Bíblia, não esqueça também de pegar uma caneta. Sempre que você for fazer algum estudo bíblico, é sempre bom estar acompanhado com uma caneta, para você fazer algumas anotações, sublinhar alguma curiosidade, alguma passagem interessante. E começando pelo livro de Esther, eu tenho certeza que você sempre ouviu dizer que a rainha Esther, ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu, né? Quem conhece um pouco a história de Esther, sabe que ela não tinha os seus pais e ela foi criada por este grande homem, este grande servo de Deus chamado Mardoqueu. Porém, o que a gente sempre costuma ouvir dizer é que Esther era sobrinha de Mardoqueu. Mas não é bem assim. A gente vai analisar aqui para a gente entender que a rainha Esther não era sobrinha de Mardoqueu. Vamos lá? Esther, capítulo 2. Abra aí sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2. E vamos fazer a observação no versículo 7. Para entender que esse versículo 7 está falando de Mardoqueu, você retorna ao versículo 5, quando diz: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Pronto, para a gente entender que está falando de Mardoqueu, o homem que criou Esther. No versículo 7 é que está a observação que eu quero fazer. Este, Mardoqueu, né? Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio. Ou seja, se Esther era filha de um tio de Mardoqueu, ela não pode ser sobrinha dele, ela é prima. Para mim ser primo de alguém, ou seja, para mim uma pessoa ser meu primo, essa pessoa tem que ser filho ou filha de um tio meu ou tia minha para ser meu primo. Então, se aqui está dizendo que Esther era filha de um tio de Mardoqueu, logo ela não pode ser sua sobrinha, e sim sua prima. Essa é a primeira observação de hoje. A rainha Esther não era sobrinha de Mardoqueu, e sim prima, porque aqui está dizendo que ela era filha de um tio de Mardoqueu, logo eles eram primos. Amém? Segunda observação de hoje, a gente vai para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis no capítulo 3. Eu quero trazer uma observação que aqui no capítulo 3 traz a primeira profecia a respeito de Jesus, a primeira profecia messiânica, está lá no versículo 15. E a gente sempre ouviu dizer, claro, através dessa profecia, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, que no caso é Satanás, né? Que tinha acabado ali de derrubar aquele casal, aquela criação de Deus, Adão e Eva, e aí Deus lançando essa maldição sobre a serpente, que era Satanás. Costuma-se dizer que
Lá em Gênesis 3:15 está escrito que Deus disse que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Vamos observar direitinho como está escrito. Gênesis 3:15 está escrito. Deus aqui falando com a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, inimizade entre Satanás e a mulher, porque da mulher, né, ia nascer Jesus, o Salvador deste mundo. Continuando, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe, não está escrito esmagar, está escrito ferir, ou seja, esta te ferirá a cabeça. Irmãos, tem diferença? Tem. Esmagar significa aniquilar, acabar, destruir, reduzir em pó. E nesse caso, isso ainda não aconteceu. O que Jesus fez lá na cruz foi apenas ferir a cabeça de Satanás, enquanto Satanás estava apenas ferindo o calcanhar de Jesus. Mas ele ainda não foi esmagado. Porque se Satanás já tivesse sido esmagado, ele já teria deixado de existir, já teria sido aniquilado. E isso não aconteceu ainda. Irmãos, como eu posso saber disso? Observe lá em Romanos 16:20 traz uma resposta melhor para isso. Vamos lá rapidinho aqui. Romanos 16:20. Está aqui Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, está escrito: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Ou seja, isso ainda vai acontecer. Deus é quem ainda vai esmagar debaixo dos pés da igreja a cabeça de Satanás. Então, o que está escrito em Gênesis 3:15 é que esta lhe ferirá a cabeça e não esmagará, porque ele ainda não foi esmagado. Paulo, na sua carta aos Romanos, está dizendo que Deus ainda vai, está no futuro. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Então não está escrito em Gênesis 3:15 que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Pelo contrário, ele ferirá, ele feriu lá na cruz e ainda não esmagou, ainda vai estar no futuro isso. Amém? Outra frase interessante que costuma-se muito citar nas pregações, quando Jesus crucificado, ali na cruz, teve ali um daqueles malfeitores, né, que se arrependeu de seus pecados, que reconheceu que Jesus era inocente, era o Senhor e Salvador, e este, olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas a observação que eu quero fazer aqui é que costuma-se sempre pregar dizendo assim, que Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse isso. Não, Oziel, não foi bem assim que ele disse, não. E você já deve estar acostumado a ouvir que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos conferir? Lucas capítulo 23. Evangelho de Lucas, lá no finalzinho, né, no momento da crucificação, aqui no capítulo 23, Lucas 23, e o versículo 43. Lucas 23 e 43 está escrito: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí, irmão Oziel, você disse que não está escrito e você acabou de ler. Observe, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. E o que eu estou querendo dizer é que não está escrito que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já ouviu esse mesmo no meio dessa frase? Não tem, não está na Bíblia. Jesus disse hoje. É apenas uma ênfase que os pregadores gostam de falar para dar mais força, dar mais convicção nas palavras de Jesus. E disse Jesus para aquele malfeitor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Mas essa palavra mesmo não se encontra aqui nessas palavras de Jesus. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não tem a palavra mesmo. Amém? Próxima observação, eu quero fazer uma observação sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve uma visão, e vamos agora para o livro de Atos, e costuma-se dizer que nessa visão que o apóstolo Pedro teve, ele viu um lençol descendo do céu, cheio de animais, cheio de víveres, e Deus até ordenou a ele que deveria comer aqueles animais, e ele disse: não, longe de mim de comer esse tipo de coisa. E Deus disse que todos aqueles animais estavam purificados e podiam sim ser comidos por ele. Espiritualmente falando, ali Jesus estava mostrando que não haveria mais diferença para a salvação entre judeus e gentios, que todos para o reino de Deus estavam aptos a ser salvos. Mas o que se costuma dizer é que Pedro, em sua visão, viu um lençol descendo cheio de víveres, ou seja, cheio de animais. Não é bem assim não. Como assim não, irmão Zé? Vamos lá. Atos capítulo 10 e versículo 11. Vamos lá? Está aqui. Atos 10 e versículo 11. E viu o céu aberto, falando de Pedro, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Veja, é aqui onde se faz a confusão. Ele não viu um lençol, ele viu um vaso. Aí vem a comparação, como se fosse um grande lençol. Aí talvez por causa dessa comparação aqui, que esse vaso era parecido com o lençol, é que cita que ele viu um lençol descendo cheio de animais. Não, ele viu um vaso. E você pode até conferir, repetindo mais uma vez, no capítulo 11 e versículo 5, aqui ó, na próxima página. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha junto de mim. Então Pedro não viu um lençol, ele viu um vaso. Só que era um vaso parecido com um lençol amarrado nas quatro pontas, né? Então há uma diferença. Você dizer que ele viu um vaso, ele viu um lençol. Ele viu um vaso parecido com um lençol. Amém? Outra observação bem interessante, que essa eu posso dizer aqui com convicção, de certeza, que você sempre ouviu desde sua meninice essa frase, que aquele pastor de ovelha que tinha 100 ovelhas, né? Quando uma se perdeu, ele deixou as 99 ovelhas no curral, né? Ou no seu aprisco ali, no seu cercadinho, e saiu atrás da única ovelha que estava perdida. Mas ele não deixou as suas 99 no curral, ou redil, ou aprisco, como alguns gostam de chamar. Ele não deixou no curral 99 ovelhas para ir atrás de uma. Como assim, irmão Azel? Abra sua Bíblia e vamos conferir. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Capítulo 13 fala sobre essa parábola, que no livro de Lucas, ou melhor, capítulo 15, Lucas 15 e versículo 4. Você vai observar que o pastor de ovelha não deixou as 99 ovelhas no curral, ou no aprisco, para ir atrás de uma. Observa, Lucas 15 e versículo 4. Que homem dentre vós, aqui Jesus falando, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Observa, ele não deixou no curral, ele não deixou no cercadinho, ele deixou as 99 no deserto. Lucas 15, 4, ele deixou 99 ovelhas no deserto e foi pelas montanhas atrás da que havia perdido. Então a gente sempre cresce, né? Tem até um hino muito famoso, né? Muito conhecido no Brasil inteiro, 100 ovelhas,
de Oséias de Paulo, que ele diz, né? As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a busca lá foi. É um belo, maravilhoso hino, mas ele não deixou no aprisco, ele deixou no deserto. Assim está escrito na Bíblia. Amém? Por falar em ovelha, outra observação interessante. Costuma-se sempre ensinar e pregar, dizendo que Satanás é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não, irmão Azel. Não. Confira sua Bíblia aí. Livro do Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. E você vai observar que Jesus não disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E quem foi, irmãos? É o que ele quis dizer. Vamos analisar. João 10 e 1, Jesus começou dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Veja, ele já começou a falar do ladrão e salteador. No versículo 2, ele faz um contraste. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Veja, ele já começou a fazer um contraste entre uma coisa e outra. Lá no versículo 7, ele diz: tomou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aí no versículo 8 ele faz um contraste. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Veja que Jesus está fazendo um contraste entre uma coisa e outra. Então, quando aqui no versículo 10 ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Agora eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11, porque eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, aqui Jesus está fazendo um contraste entre o bom pastor, que é ele, e o mau pastor, aquele pastor mercenário, aquele pastor que só quer explorar suas ovelhas. Então, quem ele chama aqui de ladrão, dizendo que veio apenas para roubar, matar e destruir, é o mau pastor, um falso pastor que é o oposto de Jesus. Porque a gente sabe que existem muitos pastores bons, pessoas boas que ajudam, mas sempre tem, como a gente costuma chamar, né, as ovelhas negras. Sempre tem aqueles mal que são mercenários, que só pensam em tirar das ovelhas e não cuida delas. Jesus fala muito bem disso. Então aqui, nesse capítulo 10 de João, se você ler atenciosamente, você vai ver que aqui não está falando do diabo. Aqui não aparece o nome do diabo nenhuma vez. Jesus está fazendo um contraste entre o bom pastor e o mau pastor, o pastor ruim, o mercenário, o ladrão. Ele até chama de mercenário aqui no capítulo 12, mas o mercenário é o que não é o pastor. Esse não é o pastor de ovelhas. Então Jesus está fazendo um contraste entre o bom e o mau pastor. E esse mau pastor foi que ele chamou de ladrão, dizendo que ele veio senão para roubar, matar e destruir. Irmãos, mas Satanás faz isso. E tudo que é ruim vem do diabo. Sim, claro que é mal, a gente costuma sempre atribuir que vem do diabo. E ele pode sim fazer isso, roubar, matar e destruir. Mas no contexto do capítulo 10 do Evangelho de João, não está falando necessariamente do diabo. Jesus está fazendo um contraste entre ele, que é o bom pastor, e o mercenário, o ladrão, o salteador, o pastor mau, aquele ruim, o interesseiro, que a gente sabe que pode e existe sim em diversos lugares. Amém? Então Jesus não disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir, apesar de que ele pode sim fazer isso. Mas eu estou falando que aqui, nessas palavras de Jesus, ele está falando do mau pastor, fazendo um contraste com ele, que é o bom pastor. Amém? Outra observação interessante que eu quero fazer, uma frase que sempre as pessoas gostam de citar. As pessoas citam muito essa frase e atribuem, querem dizer que é verdadeira, e alguns podem até dizer que está na Bíblia, né? Geralmente as pessoas gostam de citar umas frases bonitas, aí já diz logo, né? Porque a Bíblia diz, tal, porque Jesus disse, e às vezes nem sempre é bem assim. Costuma-se dizer que
a voz do povo é a voz de Deus. Eu não concordo com essa frase. Biblicamente falando, não. A voz do povo, ela não é a voz de Deus. Não tem como ser. É totalmente diferente. Como você mostra isso na Bíblia, irmão Azel? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos lá para o capítulo 23 e versículo 18. Lucas 23 e versículo 18. Vamos ver o que está escrito. Lucas 23 e 18. 23 e 18 está aqui. Mas toda a multidão gritou em uma só voz, dizendo: fora daqui com este, que era Jesus, e solta-nos Barrabás. Veja o que a voz do povo estava escolhendo: que soltasse um salteador, um bandido, um corrupto, um ladrão chamado Barrabás e prendesse a Jesus Cristo. Veja em João, Evangelho de João, capítulo 18 e versículo 40. João 18 e 40 diz: então todos tornaram a clamar, a gritar, dizendo: este Jesus não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Veja, a voz do povo estava pedindo para soltar um salteador chamado Barrabás e prender, crucificar e matar Jesus. Então não é biblicamente correto dizer a voz do povo é a voz de Deus. E muito menos dizer que isso está escrito na Bíblia. Amém? Para encerrar o vídeo de hoje, para encerrar a última observação, eu quero trazer sobre Noé. Dizem sempre que Noé passou 120 anos pregando para a humanidade do seu tempo, antes de entrar na arca, antes do dilúvio. E não é bem assim o que a Bíblia diz. Noé não passou 120 anos pregando. É bem interessante a gente fazer essa observação, dizer que ele foi o maior pregador, foi o pregador que mais tempo usou durante a sua pregação, mas não é bem assim, meus irmãos e meus amigos. Vamos para Gênesis, Gênesis 6, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, no versículo 3, a gente vai trazer a primeira observação. Gênesis capítulo 6 e versículo 3 está escrito: então o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Observe que aqui não está falando de Noé pregar, ou que ele demorou 120 anos até construir a arca e entrar e vir um dilúvio. Não, irmão, se você prestar bem atenção no que está dizendo esse versículo, aqui está apenas dizendo que Deus estava cortando, vamos dizer assim no popular, ou diminuindo a longevidade humana, a longevidade de vida dos patriarcas. Por quê? Antes do dilúvio, o ser humano vivia no mínimo 500 anos, 500, 600, 800, 900. O próprio Noé, como está escrito lá no capítulo 9 e versículo 29, diz que ele morreu com 950 anos. E os seus filhos também alcançaram essa longevidade de 500, 600 e 800 anos. Seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas aqui a Bíblia, Deus está dizendo que o espírito dele não ia mais contender, não ia mais ter aquela paciência de ficar esperando o ser humano pecar por tanto tempo, até porque ele estava reconhecendo que ele era carne, ou seja, era fraco, era pecador, mas que dali por diante Deus ia limitar o seu tempo de vida em no máximo 120 anos. E se você observar, do dilúvio para frente, não existe mais essa longevidade de mais de 200, 300, 600 anos. Não tem. O último homem que conseguiu viver ainda até mais do que 120 anos foi Jacó, que morreu com 147 anos. Você pode conferir isso no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 47 e no versículo 28. Jacó morreu com 147 anos. Dali para frente, o máximo que alguém vivia
era 120 anos, 110, 115, 125, por aí assim, aproximado dessa data dos 147. Mas não houve mais essa longevidade, por causa do pecado que estava grande demais. Inclusive no versículo 6 do mesmo capítulo 6, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, devido à iniquidade que estava aumentando, o pecado, a maldade demais no mundo. Então Deus não ia mais deixar o Espírito dele aqui contendendo, ou seja, tendo aquela paciência de esperar tanto tempo as pessoas pecando. Isso não, daqui por diante a longevidade de vocês vai ser cortada. Vocês vão viver no máximo 120 anos. Tanto é que lá na época de Moisés, ou seja, mais de uns 1000 anos depois, mais de 2000 anos depois do dilúvio, essa longevidade diminuiu mais ainda. Quando Moisés, escrevendo o seu salmo, que é o Salmo 90, no versículo 10, Deus diz que a vida do homem não ia ser mais do que 70 anos. E se alguém, por a sua robustez, chegar até os 80, ou passar dos 80, mas não seria mais do que fadiga e canseira. Você vê o limite do tempo do homem diminuindo. Na época de Moisés foi limitado a 70, no máximo 80. Então, o que Deus está falando em Gênesis capítulo 6 e versículo 3, não é que ele ia esperar 120 anos Noé pregando ou construindo a arca, para depois destruir o mundo com o dilúvio. Ele estava diminuindo a longevidade humana. Você observa lá em Jonas, no livro do profeta Jonas, quando Deus mandou ele pregar para Nínive, Deus deu quanto tempo até ele se arrepender e tocar fogo e destruir Nínive? Deu apenas 40 dias. Jonas disse: arrependei-vos, pois em 40 dias Deus vai subverter essa cidade. E graças a Deus que eles se arrependeram, e aí Deus cessou ali aquele processo de tocar fogo em Nínive. Então, para que Deus ia dar tanto tempo? Olha, se vocês não se corrigirem, não se consertar, daqui 20 anos, 120 anos eu vou destruir vocês. Não precisaria tanto tempo assim. Deus estava diminuindo a longevidade humana, não precisava. Acredita-se, alguns historiadores, biblistas, estudiosos, acreditam que Noé levou no máximo 7, 8 anos para construir a sua arca, e entrou ali com sua família. Deus fechou a porta por fora, ainda esperou 7 dias para ver se alguém queria entrar. Como ninguém quis, Deus trancou por fora e mandou o seu juízo em forma de dilúvio. Amém? Então, irmão, não é correto dizer que Noé passou 120 anos pregando para ver se o povo se arrependia, para depois Deus mandar o dilúvio. Não, Deus estava diminuindo a sua longevidade humana para no máximo 120 anos de idade. E no tempo de Moisés essa longevidade diminuiu para 70 anos de idade. Você vê que quem chega hoje a 80 anos de idade é um privilégio. Amém? Vou ficando por aqui. Se você gostou, curta meu canal, se inscreva, deixe seus comentários. Ficou na dúvida de alguma coisinha? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para demais pessoas. Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus me permitir. Amém.